Estamos de volta no Jornal Gente para esse bloco tratar da questão do INSS, né? Que escândalo que nós acompanhamos a respeito desse assunto, com a retirada de valores de aposentadorias e pensões de aposentados, idosos, pessoas pobres, né? Que tiveram aí valores tungados por associações, sindicatos, e também com responsabilidade sobre aqueles que comandavam a Previdência Social durante esse período. O novo presidente do INSS, Gilberto Waller, foi entrevistado pela Band News TV. Ele falou como deve ser feito o ressarcimento dos aposentados e pensionistas vítimas de fraudes no sistema previdenciário. Perfeito. E essa é a grande preocupação. Apesar da gente estar discutindo em breve poder ser lançado o programa de ressarcimento, hoje em dia não tem nenhum programa de ressarcimento em curso. Não clique em nenhum link, não aceite nenhum telefonema, não dê seus dados para ninguém, não assine papel algum. Quando liberado, será aberto a todos. E a forma como o presidente Lula determinou é que seja algo desburocratizado, algo simples, algo fácil, que a própria pessoa consiga fazer. E a gente vai fazer pelos canais oficiais do INSS. Então, por favor, não aceite ajuda de ninguém. Você mesmo vai conseguir fazer, vai ser de uma maneira fácil. Você logo no início vai saber o valor, se tem ou não a receber e qual é esse valor. Mas como ele vai saber? Ele vai ter que consultar, vai ter que ligar, ou o valor já vai cair quando ele for sacar a aposentadoria? O pagamento, eventualmente, o pagamento existente de ressarcimento, ele vai recair na sua conta benefício. Sim. Através de folha suplementar. Então não precisa ir ao banco, não precisa pedir autorização para ninguém, não adianta ir na agência do INSS. Vai cair do mesmo jeito que você recebe sua aposentadoria ou pensão. Bem, esse é o novo presidente do INSS se comprometendo, então, publicamente, nessa entrevista à Band News TV, ao repórter Túlio Amâncio, que sim, o dinheiro será devolvido. Tem uma outra discussão aí ligada a isso. Muitas, aliás, mas uma delas é: o dinheiro vai sair da onde? A gente está falando de 6 bilhões de reais. Lembrando que governo nenhum gera dinheiro, o governo só administra o dinheiro que ele retira da sociedade de todos nós. Professor Paulo Rabelo de Castro, chegando aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para falar sobre esse assunto. É uma discussão difícil, né, professor? Porque o aposentado, é claro, tem mais do que o direito de receber isso, né? Ele tem que receber e com pedido de desculpas. Agora, como é que vai se fazer uma história dessa? O dinheiro vai sair do Tesouro Nacional, as tais associações aí já devem, ter feito o dinheiro desviado desaparecer, né? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que nos acompanham aí no Jornal Gente. Thaís, é um assunto que realmente tem várias abordagens possíveis, mas todas elas ressaltando um aspecto fundamental que muito me preocupa. Eu quero compartilhar, infelizmente, com todos que nos acompanham, que é o fato de que esta fraude, este desconto indevido, bilionário, ele revela um buraco no casco da confiança, da precária confiança do INSS, dos contribuintes e até dos beneficiários, ou seja, já aposentados ou pensionistas, no Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Ou seja, a questão da confiança, quando a gente está lidando com pecúlio, com uma acumulação de valor ao longo de muitos anos, que serão objeto depois de esses valores serão devolvidos para o beneficiário, então aposentado ou pensionista. Essa confiança é um pilar fundamental do prédio securitário. A Previdência Social não vive, Thaís, sem confiança. Portanto, eu estimo, inclusive, que muito além dos 6 bilhões de prejuízo, muita gente vai tirar o pé do acelerador em relação a contribuições ao INSS no futuro. Está cada vez mais claro, a menos que haja, e assim espero que haja,
uma reforma, mas uma reforma poderosa, uma reforma conceitual, uma reforma dos fundamentos da Previdência Social, para as pessoas terem clareza de que essa sua contribuição de fato vai sendo acumulada, a impressão que fica para todas as pessoas, principalmente os que ainda estão em fase de contribuição, é de que vão ser tungados lá na frente. Esse é o aspecto fundamental que me parece grave, e mais ainda, grave no sentido de que pode, se a confiança se derreter, como parece que está se derretendo, 6 bilhões é pouco em termos de perda de contribuições futuras. Eu acho que em um ano pode ser um múltiplo disso. Pode ser algo na faixa de 30, 40 bilhões de reais. Muito mais do que os 6 bilhões de prejuízo. De forma que aí, concluindo, é preferível que o governo abra um crédito suplementar, não fique de conversa fiada. Ele realmente passe a ideia de que vai ressarcir a todos os que indevidamente foram descontados, e a grandíssima maioria foi indevidamente descontada. Eu desconfiaria quase 100% de todos os aposentados. Eu não conheço uma única pessoa que me tenha dito assim que assinou uma autorização para uma associação qualquer, até porque, e com isso provoca até o Cláudio Humberto, que está aí em Brasília acompanhando melhor, que associações são essas? De onde a gente vê falar dessas associações que tenham realmente alguma representatividade na vida social do país? Que eu saiba, praticamente nenhuma. E também praticamente nenhuma deve ter sido a quantidade de autorizações realizadas. Portanto, o governo tem mais que devolver com crédito suplementar. A sociedade, sim, vai ter que pagar de alguma forma, e depois o governo vai ter que ir em cima, o que é um processo demorado, como tudo na justiça brasileira, para, com o direito chamado de regresso, ele tentar se ressarcir junto àqueles que fizeram esses desvios. Obviamente, muitos desses valores já terão sido consumidos. Aí, neste caso, eu acho que a gente teria que ingressar no aspecto criminal. Eu quero dizer, inclusive, que todos aqueles que respondem dentro do INSS e dentro do fundo do regime geral, porque todas essas aposentadorias são pagas por um fundo que tem todas as características de um fundo de valores mobiliários. Portanto, esse é um assunto que deveria ser avaliado, inclusive, do ponto de vista das regras do mercado de capitais e da lisura de um gestor de mercado de capitais. Portanto, nós estamos muito longe de ter o INSS dos nossos sonhos, mas a gente acho que deveria começar a pensar numa reforma efetiva dos fundamentos da Seguridade Social brasileira. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Eu li o seu artigo, Uma Fraude Estrutural. O seu artigo trata de maneira muito brilhante esse assunto e diz que, inclusive, que a gestão do presidente Lula será marcada para sempre com a suspeita, né, de sua colaboração ou contribuição passiva para esse roubo aos aposentados. O governo, na verdade, foi quem favoreceu isso, né? Foi quem criou condições que facilitassem essa questão. Temos também o Tribunal de Contas da União, eu trouxe aqui mais cedo, isso já é público, como o papel fundamental do TCU, professor, nesse roubo. O TCU simplesmente removeu um problema para esses vigaristas que roubaram os aposentados. Qual que era o problema? Era a necessidade de cada aposentado que tinha lá o desconto na sua aposentadoria, confirmasse aquilo, confirmasse que era sua a decisão de permitir aquele desconto. O que era isso? Era a biometria, o reconhecimento facial e a assinatura digital. São a forma mais segura de proteger o cidadão, o aposentado. Pois bem, o TCU
Perdemos o contato aí, professor Paulo Rabelo, com o Cláudio Humberto, mas a internet já vai reconectar. Sim. O Cláudio já está de volta conosco. Cláudio, dê uma pequena interrupção aí, por favor. Então, é exatamente sobre isso, né? Sobre o TCU remover uma proteção que havia para o cidadão, que era a biometria. Simplesmente, olha, não precisa para revalidar o desconto desses sindicatos picaretas, essas ONGs, associações e tal, não precisa mais de biometria nem de assinatura eletrônica. Isso acabou, como é que eu diria, abrindo as portas, né, para esses vigaristas roubarem a Previdência. Na hora do ressarcimento, né, professor, o que a gente verifica é que nós, os pagadores de impostos, estamos sendo duplamente penalizados, né, porque tiraram do nosso bolso para pagar o aposentado e agora vão tirar do nosso bolso para ressarcir os aposentados, né? Enquanto o dinheiro roubado, né, o dinheiro roubado já era. De que maneira, haveria uma maneira mais justa de o aposentado ser ressarcido sem que isso passe por meter a mão novamente no bolso do pagador de impostos? A tua pergunta é boa e eu mesmo me faço essa pergunta, Cláudio Humberto, porque também sou eu pagador de impostos, como todos nós, 4 aqui que fazemos parte desse comentário hoje, e eu diria para você, não existe essa chance, porque os valores transcendem o patrimônio particular dos eventuais responsáveis dentro da gestão pública, por mais que eles tenham se enricado com esses desvios. Os recursos que foram desviados para essas associações, vamos chamar fantasmas, geraram pagamentos a terceiros e, portanto, vai ser muito difícil ir buscar esse recurso dos terceiros beneficiários por essas associações fantasmas. De forma que voltamos à vaca fria. Sempre que um gestor público prevarica, que é o termo legal, no sentido de ele não realizar as ações de controle, as ações de gestão que são esperadas dele, e quando ele deixa passar mecanismos de aferição da lisura de tudo que ele autoriza, neste momento ele é o representante da sociedade. Lamentavelmente, ele nos representa. Se ele erra passivamente ou se erra, principalmente se ele erra dolosamente, ou seja, com intenção de realizar um mal feito, independentemente do crime que ele cometa, de certa forma, o crime cometemos nós, como sociedade, por não termos selecionado pessoas, através, obviamente, do primeiro mandatário, que é o presidente da República, que, por sua vez, vai escolher os seus ministros e ministras que os auxiliam. Isso é muito sério, muito grave. E nós estamos sempre titiricando, não é? Nós estamos sempre votando em qualquer um, e às vezes votando até por brincadeira. Eu acho que chegou a hora de nós percebermos a ligação que existe entre o mau gestor público, o mau presidente da República, o mau governador, o mau prefeito, o mau parlamentar e o nosso empobrecimento pessoal e o nosso empobrecimento como país. Professor Paulo Rabelo, para aproveitar aqui a sua presença hoje, dia importante, super quarta, dia de definição dos juros, quais são as suas considerações para quem nos acompanha ao vivo aqui pela Rádio Bandeirantes e Band News TV? Olá, Pedro. E por falar em a sociedade pagar, o Cláudio Humberto está muito preocupado, eu também estou. Que nós vamos acabar tendo que pagar. O pior são os bilhões de reais que nós pagamos por dia. Aí a Thaís vai ficar horrorizada, não é? Porque aí já não é uns 6 bilhões acumulados. Aí são, talvez, a última vez de conta que eu fiz, dava mais ou menos uns 2 bilhões, Thaís, por dia. Você já imaginou um negócio desse, a conta de juros no Brasil? É um ralo, né, professor? É um ralo que vai escoando, não água, mas dinheiro, né?
Uma coisa é você acumular 6 bilhões, vou repetir, durante 6 anos de fraudes, um monte de gente envolvida, quadrilha, bolações e conspirações. Outra coisa é de forma legal, porque aparentemente não tem muito jeito, você tem uma dívida pública que se aproxima do tamanho da produção geral do país durante um ano inteiro, quase um PIB que precisa ser servido com as taxas de juros mais elevadas do mundo. E agora o Pedro, para objetivar a resposta, me pergunta para onde vai a taxa de juros nesta reunião em que o Copom, que é um comitê de política monetária dentro do Banco Central, olhando um modelo matemático, o que ele acha onde deve estar a taxa de juros, que já está em 14,25%, a taxa de juros em termos reais, provavelmente mais elevada do planeta, como taxa básica, a taxa que rola os títulos do Banco Central. As taxas bancárias e principalmente as taxas de quem vai lá usar um cheque especial, um cartão de crédito, são um múltiplo desse valor. O valor básico, no entanto, já é exageradamente elevado e provavelmente, segundo o mercado aposta hoje, deverá ser elevado em mais meio ponto percentual, encostando em 15%. Deve ficar em 14,75%. Vamos ver o anúncio no final do dia de hoje. 14,75% é um escândalo, Pedro. E nós já sabemos as razões. No final, é o Banco Central marcando, Cláudio, qual é a taxa de juros que não é que o governo vai pagar. O governo emite títulos para a sociedade pagar. É a sociedade que paga esse juro. E, portanto, em princípio, a gente devia ter uma reunião quase que permanente no terceiro andar do Palácio do Planalto com o presidente da República, todo dia preocupado em saber como é que eu vou rebaixar essa taxa de juros. Esse seria o gestor público que a gente precisa. E pensar o que precisa ser feito não é simplesmente ligar lá para o Galípolo, que é o atual presidente, que ele mesmo nomeou, e mandar baixar a taxa de juros na marra. Mas simplesmente ele tomar as medidas de controle fiscal, que significa dizer caprichar nas receitas e principalmente conter despesas. Ora, nós estamos sabendo, os principais economistas estão advertindo que o ritmo de crescimento da despesa é escandaloso e tem tudo a ver com política e política. O Brasília se especializa em gastar o nosso dinheiro para ganhar a eleição deles. Isso aí. É uma equação que não fecha, Pedro. E depois a gente paga os juros do Banco Central para conter a demanda que foi estimulada pela própria despesa do governo. O governo, mais uma vez, como sempre digo aqui, pisando no acelerador, enquanto o Banco Central tenta puxar o freio de mão no carona. Esse é o professor Professor, o Paulo Brasil vai Rápido de quebrar? Castro, Cláudio. Ainda não. O Brasil vai quebrar, professor? Porque embora porque é o seguinte, essa questão de Brasil quebrar ou não quebrar tem muito a ver com o nível dessa dívida pública, como eu falei, é um dos mais elevados do mundo. Nós temos que fazer um trabalho, e eu já imagino que esse mandato presidencial está perdido, então teremos que iniciar no 1º de janeiro de 2027 um trabalho de contenção e de diminuição da dívida pública. Dá para fazer? Claro que dá para fazer, até porque eu dei a dica aqui, um governo que gasta demais, gasta muito mais do que a sociedade gasta e num ritmo muito maior, sempre é fácil. É a mesma coisa que você perguntar se um bêbado pode ficar sóbrio. Claro, é só ele não beber. E mesmo professor, que ele tenha uma dificuldade muito grande, vamos fazer uma outra imagem, talvez, como de fumar. Ele pode, se ele fuma 3 carteiras, o que é um absurdo, ele pode começar se limitando a uma carteira. Professor, eles estão mais Mas interessados. uma carteira também mata, então depois 10 cigarros, 5, e depois ele para. Então, assim, a despesa pública, que, aliás, aí fica o resto da analogia, no caso da despesa pública, você nem precisa parar de gastar. O que a gente precisa é de parar de gastar num ritmo tão elevado.
E eu acho, Cláudio, que a gente não deve, vamos dizer assim, alimentar ideias fatalistas a respeito de um país tão rico de possibilidades como o nosso. As nossas críticas aqui são sempre orientadas para dizer, dá para fazer diferente. O que não dá é para a gente continuar votando naqueles que nos derrubam, que nos empobrecem e que nos tornam piores do que nós podemos ser. Professor, eu me refiro ao fato de que o governo acaba sendo financiado, né, como o senhor disse, para a próxima eleição, na emissão desses títulos públicos, do Tesouro Direto, etc. e tal. Tem títulos aí do governo que permite triplicar o valor do investimento em 4 anos. O sujeito investe lá um dinheirinho, daqui a 4 anos ele tem o triplo daquele valor, né? Tem a inflação mais 8%. E é impressionante isso, não existe nada parecido no mundo. É por isso que agora voltaram a investir no Brasil em busca disso daí. Como é que... E tem títulos com vencimento para 2045, 2065, né? Se em 3 anos, se em 4 anos triplica, você imagina em 40 anos, né? Então, assim, vai chegar um ponto que essa bola de neve vai ficar insuportável para o Tesouro Nacional honrar essa dívida pública, né? E é por isso que, com essa dificuldade, o Brasil corre risco mesmo, né, de aplicar um calote aí monumental. Esse risco sempre existe, mas felizmente, eu não vou te dar uma nota em matemática, mas uma dívida de 100 não pode virar 300 em 3, 4 anos. Ela pode virar no máximo, e já é muito, virar 130, e devia ser muito menos do que isso. Poderia ser passar em 3 anos de 100 para 110, seria uma taxa de juros bem mais camarada. Mas entre triplicar, o que certamente não é verdade, e sorte nossa, porque senão nós já estaremos quebrados, Cláudio, amanhã. De fato, é a taxa de juros mais elevada do mundo. Ela é uma bola de neve, sim, mas só que está mais para quebrar em 10 anos do que em 3 anos. Nós não estamos muito longe dessa situação limite, não. Você tem razão na sua intuição, mas eu repito a você, vou insistir, uma nova administração, porque nessa eu não deposito mais fé, e não é por falta de fé, não, eu sou bastante crente, porque as demonstrações de irresponsabilidade fiscal são inequívocas nessa administração. Então, aguardando a próxima administração, creio que se houver cabeça no lugar e se o povo conseguir escolher adequadamente, nós vamos ter entre 2027 e 2030 uma verdadeira virada para a reorganização econômica e social brasileira. Assim espero. Não fique desanimado, Cláudio. Professor Paulo, não dá não, viu? Ainda teremos chance de comemorar, talvez, os melhores tempos. Professor, mas as notícias não são boas, não. Você vê que a Câmara acabou de aprovar aí aumento de deputado, né? 513 para 531, vamos ter mais deputados, né? Possivelmente para as próximas legislaturas aí. Então as notícias, elas não são nesse sentido. É verdade, mas o Congresso me lembra muito, e faço essa comparação, aliás, com muito respeito, mas é simplesmente porque é um coletivo. Um coletivo sempre tem uma tendência a exigir um bedel, uma ordem. Por exemplo, um pátio de recreio de crianças, ou mesmo de jovens, é preciso ter uma vigilância, senão aquilo degenera numa baderna, mas não é porque sejam marginais as crianças, é porque um empurra o outro, etc. e tal, daqui a pouco está uma desordem. O Congresso Nacional, apesar de ser povoado por pessoas adultas, é um coletivo parecido com um colégio, um pátio de colégio. E professor? Cabe ao Poder Executivo, e por isso é que ele responde pela gestão, ter presença no Congresso Nacional dizendo isso eu não aprovo, embora vocês votem,
eu vou vetar. Eu tenho aqui um projeto. Nós temos que caminhar nessa direção, fazer os alertas, como o Cláudio Humberto fazia quando ele perguntava, será que a gente vai quebrar? E colocar esse Congresso Nacional, essas pessoas, numa saia justa. É função Mas isso é penoso, é tão chato quanto um bedel chato numa escola. E este governo, ele não tem moral para ser chato por um único motivo, porque ele não tem moral para nada. E nós estamos sendo avisados aqui, viu, professor? Nós nem ouvimos mais falar do ministro da Fazenda, que deveria ser o chato mor, porque ele é responsável pelo caixa do país. Ele não fala nada, provavelmente está preocupado em qual é o desdobramento político da sua carreira. Se ele vai para senador, se quem sabe abre aí uma boca para candidato a presidente. Não, é uma boa pessoa, mas onde está essa pessoa na função difícil, desconfortável e penosa de ser o ministro e dono do caixa e responsável por dizer não? Nós tomamos bronca aqui do nosso bedel, que é o Guilherme Simati, que falou que nós estouramos completamente o tempo aqui, então tem um bedel aqui olhando por nós, viu, professor Paulo? O senhor volta na semana que vem. Pessoal, uma ótima quarta-feira para vocês. Tchau pro senhor aí, abraço. 9h17, aqui no Jornal... Perdi até a voz, viu, Pedro? Aqui no Jornal Gente, a gente volta rapidinho com mais trechos do fórum promovido ontem pela Rádio Bandeirantes sobre segurança pública. Já, já. Rede Bandeirantes de Rádio.